bonita. Gat palis mo rin. Sim, tu pai ter vindo, não vai falar nada. Yeah, meu pai não vai falar nada. Meu pai é um cota relaxado e tal. Mas tá tudo bem? Ah, tudo bem? Sim, tá tudo bem. Ah, você também está bem? Tudo bem. Mas, Canhabo, afinal, o que está a acontecer contigo? Papá? O que está a acontecer contigo? Não tá acontecendo nada. Hora escura, hora clara, hora baixinha, hora alta. Afinal, você tem quantas já? Papá. Essa também é qual? Essa de hoje é quem? Essa nome dessa é qual? Essa de hoje. Estou a perguntar perguntas, estou a pedir-me responder resposta. Nome dessa de hoje é quem? Alô, amor. Muda lá, meu filho, pá. Papá. Quando eu te mando você engomar meu uniforme, você engoma a maneira, me deixar eu marafunhado. Agora nada dúvida, estás marafunhado na carteira. Papá.